Olá, então, você fez o nosso combinado? Eu espero que sim, porque você tinha de reconhecer os monossílabos como átonos ou tônicos, não é? Esse é o primeiro passo para a gente saber se uma monossílaba recebe ou não acento. Importantíssimo lembrar que o monossílabo tônico é aquele que tem significação, não é? Muito bem. Observe que normalmente as gramáticas, os livros, eles vão nos ditar mesmo. Olha, quais são os tônicos? Ah, é o verbo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, etc. Átonos. Ah, é o ditongo, não, desculpa, é o pronome do caso oblíquo, ou então é a preposição, ou é a conjunção. Fica muito difícil, né? Então você vai ficar decorando quais são átonos e quais são tônicos, não há necessidade. A partir do momento que a gente começa a perceber qual tem significação e qual não tem, não é? Já vai ficar muito fácil para a gente fazer a diferença e, consequentemente, ficará muito fácil a gente saber se vai acento ou não, certo? Veja que nós fizemos a diferença entre o de, que é verbo, e o de, que é preposição. Esse de, que é verbo, porque é verbo, tem de ter sentido, porque afinal de contas, todos os verbos têm sentido, certo? Então, pronto, a partir daí, daqui para frente, tudo ficará muito mais simples. Observe, a palavra amar é uma palavra tônica, é uma palavra monossílaba tônica, certo? E é provável, não é? Pode ser que você tenha marcado como átona, porque se você não tem acento, então é átona, mas não é assim, certo? A diferença entre o monossílabo átono e o monossílabo tônico é que o monossílabo átono não tem sentido, o tônico tem sentido. Esta é a diferença. Mar tem significação. Veja, é um substantivo, é nome de alguma coisa, então não tem como, não é? Ele vai ser tônico mesmo, ok? Vai ser tônico. Acontece que a palavra amar não é acentuada por um motivo muito específico. Observe, não termina em A, nem E, nem O, nem seguidos de S, nem sozinhos, vamos dizer assim, certo? Termina em R. Então, mesmo sendo monossílaba tônica, não é acentuada por causa dessa terminação. Observe a diferença desses dois mas. Se eu falo as meninas más bateram no menino, aqui a gente entende que são as meninas ruins. Logo, a gente tem aí um monossílabo que é tônico porque ele tem sentido, certo? Então, um vocábulo monossílabo ou uma palavra monossílaba, tá? Para que você não fique em dúvida, tanto faz a gente dizer monossílabo ou monossílaba. Bom, aí o que acontece? Ela é tônica. Quando a palavra é tônica, a gente observa, ela vai ser acentuada ou não. No caso da palavra mas, sim, porque ela termina em A seguido de S. Tá aqui, ó aí em cima, né? Seguido ou não de S, tanto fará. Então, a gente coloca o acento, certo? Qual que é a diferença desse segundo mas? É que eu digo assim, eu estava cansada, mas assisti a aula. Essa palavra aqui, no contexto, marca uma oposição, mas ela sozinha não tem sentido algum. Então, ela é uma palavra átona, sem sentido próprio. Se ela é átona, eu nem esquento a cabeça, ela não é acentuada e pronto. A palavra cru tem sentido, né? Então, nós temos aí uma monossílaba tônica. Entretanto, cru termina em U. Logo, não é acentuada, porque acentuadas só se termina em A, E, O, seguidas ou não de S. Ok? Nu. Nu é peladão, né? Ah, tá. Então é uma monossílaba tônica, sim. Mas ela não é acentuada. Por quê? Porque termina em U, como acontece com a palavra cru. Tá vendo?
As duas são tônicas, mas termina em U, não termina em A, nem E, nem O, seguidas ou não de S, não é acentuado. Vocês sabem que muita gente, quando vai passar e-mail para mim, faz assim: Oi, Lu. Até põe vírgula muitas vezes, tudo bonitinho, né? Eu vou até escrever aqui. Vem assim, vem lá do e-mail, né? Oi, Lu. E aí a pessoa bota o acento aqui. Ó, não tem acento. Por quê? É uma monossílaba tônica? Claro que é, meu nome tem significação, só que termina em U. Ó lá. Então é Oi, Lu, sem acento. Beleza? É assim mesmo, tá? Depois a gente tem aí, né, o O. Veja, o que acontece com o O? O O tem algum sentido? Não. A palavra átona. Por isso que a gente não vê O com acento, certo? Não tem O com acento, porque tem significação. Esse o O só terá acento quando a gente fizer assim, ó Deus, ó vida. Porque aí, para quem não se lembra, eu estou chamando por Deus. E nós vamos chamar de vocativo isso, só porque eu estou fazendo uma invocação mesmo. Pensa, vocativo que eu estou invocando. E o O da invocação é assim, mas é só para marcar o vocativo. Certo? A próxima, veja, eu vejo, tu vês, ele vê. Então é uma monossílaba tônica, porque na verdade o que eu tenho aqui é o verbo ver, eu vejo, tu vês. Se ela é tônica, eu vejo, ela termina em E, seguido de S. Com o som fechado, tu vês, a gente põe o acento. Certo? Ó, daqui para frente, a gente pode fazer mnemônicos. O que são mnemônicos? Mnemônicos são os truquezinhos que a gente usa para facilitar a nossa memorização, né? No caso do hiato, que leva acento, que é com I e com U, não tem muita graça a gente pensar aí no mnemônico, que nem precisa, é muito simples. I, U, não é? Dos ditongos de som aberto, de modo geral, a gente também não tem dúvida, mas se a gente quiser fazer um mnemônico, vai ficar ei, oi, el, como o mineiro, né? Ei, olha eu. Só que ele não fala assim, então a gente faz ei, oi, el. Se você é mineiro, você sabe do que eu tô falando, né? Ei, oi, el. Pronto. Gravamos os monossílabos a serem acentuados quando na sílaba tônica última e de som forte. Certo? Bom, e os monossílabos? Qual é o mnemônico dos monossílabos? O mnemônico dos monossílabos é o seguinte: se o monossílabo terminar em A, E, O, seguidos ou não de S, ele recebe acento? Muito bem. Então a gente pode gravar aqui a regrinha do papepó. Papepó, por quê? Veja só. Por que papepó? Simples. Porque pá é uma palavra com sentido. Pé é uma palavra com sentido. O pó também, veja, pá do pedreiro, pé do chinelo, pó do móvel, certo? Seguidos ou não de S, as pás, os pés, os pós, ok. O que vai acontecer? As três têm significação e as três têm as terminações necessárias a serem sabidas para que sejam acentuadas quando aparecem nos monossílabos. Certo? Pronto aí. Esse é o mnemônico de que nós vamos nos valer para as monossílabas. Muito bem. Então agora a gente vai para as oxítonas. Observe o seguinte. Esse papepó que nós gravamos aí, tá? Esse papepó que a gente assimilou como monossílabo, aliás, como mnemônico de monossílabo, a gente pode usar como mnemônico de oxítonas, paroxítonas também. É mesmo, Luciane? Como assim? Você deve estar se perguntando. Simples. O papepó dos monossílabos fazem com que eles sejam acentuados. Nas oxítonas também. Quando a última sílaba é forte, ela termina em A, E, O ou em, a gente só acrescenta o em agora.
seguidas ou não de S, elas são acentuadas. Veja aí. Ó. Pá, pé, pó, em. Seguidas ou não de S. Lembrando que o EM, então, vira ENS. Que aqui a gente só acrescenta. Olha lá, tanto vai fazer. Certo? Então, o nosso mnemônico para as monossílabas é o papé-pó. Para as oxítonas, papé-pó-em. Beleza? Então, vamos lá. O café, qual é a sílaba tônica? É o fé. Oxítona terminada em E, leva acento. O cipó, oxítona terminada em O, leva acento. O rodapé, oxítona terminada em E, leva acento. O Amapá, oxítona terminada em A, leva acento. O refém, oxítona terminada em EM, leva acento. O reféns é uma oxítona terminada em EM seguido de S, como aqui. Então, a gente acentua, certo? Como a gente faz em parabéns, que ninguém tem dúvida do parabéns, tanto escrever, né? O armazéns, mesma história, oxítona terminada em ENS, leva acento, certo? Decidi-lo. Veja que essa forma decidir é de verbo, esse lo é de pronome. Então, apesar do hífen, que nos faz chamar tudo junto decidi-lo, não é? A gente continua entendendo palavras distintas. O que eu quero dizer com isso é que em decidi-lo, a gente tem uma oxítona terminada em i. É acentuada? Não, porque as oxítonas acentuadas são essas que nós acabamos de ver aqui em cima, papé, pó, em. Não aparece o pi, ou seja, não existe o i, né, na sílaba tônica que seja acentuado, porque formou uma oxítona, tá? Vamos lá, o substituí-lo. Olha o que aconteceu agora de diferente. Em decidi-lo, o i faz parte da última sílaba. Em substituí-lo, não. Por isso que a primeira norma que nós vimos de acentuação foi a norma do hiato. Porque você reconheceu a sílaba tônica, como acabou de acontecer comigo ali. Sem que eu me incomode se eu estou trabalhando com a última sílaba, ou com a penúltima, ou antepenúltima, o que interessa, eu encontrei um i sozinho na sílaba tônica, independentemente de oxítona, paroxítona, proparoxítona, não estou na regra geral ainda no raciocínio. Então eu olho para trás, vi a vogal aqui, acentuo. Então, esse acento não é porque substituí-lo tem um verbo aí na sua forma oxítona, não. A gente acentua porque aqui é um caso de hiato que deve ser acentuado. Então, eu posso pensar que o caso do hiato prevalece sobre o restante? Sim, por isso que a gente começa por ele. Combinado? Vamos caminhar, então. Paroxítonas. Vamos só voltar aqui. Oxítonas. Qual é o nosso mnemônico aqui? Oxítonas terminadas em AEO. Em. Não é isso? Seguidas ou não de S, serão acentuadas. Por que a gente tem que pensar isso? Porque, em verdade, o que ocorre é o seguinte. Vamos aqui nas proparoxítonas, só um minuto. O que acontece? Veja, você se lembra de que todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Tá. Então, se eu escrevo isso aqui, ó, você sabe na leitura que é vatapa. Concorda? Porque o acento apareceu aqui, tá? Agora, o que foi que eu escrevi?
Vatapá, obviamente, Luciane. Ah, tá bom, já que é tão óbvio assim, me diga o que foi que eu escrevi aqui. Bom, veja, vatapa, a gente sabe que é esta pronúncia por conta do acento, já que toda proparoxítona é acentuada, não é? E o acento aconteceu aqui em vá, então tá fácil. A pronúncia é vatapa. No próximo caso aí, a gente viu o acento na última sílaba. Então ficou fácil. Eu também sei que é uma oxítona vatapá. Agora eu pergunto, como você sabe que a pronúncia aqui é vatapa? Porque eu tenho certeza de que você sabe isso, né? Você leu sem acento algum e sabe que é vatapa. Agora você me responde, como você sabe isso? Porque na primeira você sabia que era vatapa por conta do acento. Na segunda você sabia que era vatapá por causa do acento. E como você sabe que é vatapa se não tem acento algum? É porque é assim. Os gramáticos decidiram que todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso já ficou no nosso subconsciente. Então a gente vê o acento aí, já vai logo pronunciando como proparoxítona. E aqui, o que ficou no nosso subconsciente? Que a diferença entre uma oxítona e uma paroxítona terminada em A oxítona tem acento e a paroxítona não. Porque, veja, todas as proparoxítonas são acentuadas para ficarem diferentes das outras, das paroxítonas e oxítonas. A oxítona vai receber acento quando ela tiver de ser diferenciada da paroxítona. Olha o que eu quero dizer com isso. Oxítonas acentuadas são as que terminam em A, E, O, em. Seguidas, todas elas ou não, de S. Tá aqui. Então, essas são as oxítonas e as paroxítonas. A, quando terminarem em A, E, O, E, M, seguidos ou não de S, essas daqui, vou até tirar, ó, elas não terão acento. Para quê? Para a gente estabelecer a diferença entre oxítonas e paroxítonas. Por isso que a gente diz, sabia. Eu sabia que ele não viria. Mas a gente diz, sabia. O sabiá canta de uma forma majestosa. Percebeu? Olha aí a diferença. Sabia, sabiá. São muitas as palavras que a gente usa acento para fazer a diferença aí, porque essa é a base da acentuação de oxítonas e paroxítonas. Ó, só mais um caso, vai, porque eu não estou resistindo. Veja aí, a gente pode dizer essa vai ser a sílaba tônica e não tem acento, mas a gente também pode ter de usar está. Pronto. E aí o tá tem de ter acento, então ele vira esta. Por quê? Porque é uma oxítona. Quando paroxítona não leva acento. Coisa linda, né? Então, vou voltar aqui. A gente já entendeu as oxítonas, certo? Agora, a gente vai aqui para as paroxítonas. Paroxítonas, como é que a gente pode pensar? Que elas são acentuadas, com exceção, ou seja, a gente só não acentua as que terminam em pá, pé, pó, em. Aliás, a gente grava pá, pé, pó, M, todas elas seguidas ou não de S, ou quando termina em AM. A gente só põe o AM aqui, para a gente saber que o AM não é terminação de palavra. O A, o E, o O e o EM podem ser terminações. Esse AM é, na verdade, para fazer plural de verbo, não chama, a gente não fala que é terminação da palavra, tem outro nome. Então ele está aí só para marcar o plural dos verbos, falam, cantam, dançam. Então, para que você não tenha essa dúvida, eu já deixei o AM marcado aqui. Por isso que o AM não vem ou não, seguido ou não de S, né? Porque já é plural de verbo. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Se eu fosse você, eu pararia essa aula agora.
analisaria palavrinha por palavrinha e depois voltaria aqui, porque observe que aí nós temos palavras interessantíssimas para você saber se tem acento ou não. E você pode muito bem se valer do mnemônico, ok? Pronto, já fez? Então vamos lá. O cebola, olha aqui, essa é a penúltima sílaba. Então nós temos uma paroxítona que termina em A, não leva acento. Ideia, olha lá quanta gente me pergunta, Luciane, por que ideia não tem mais acento? Porque antes ideia tinha acento, né? Veja, ideia. O que acontece? Os ditongos de som aberto, você está proibido de fazer essa confusão, só recebem acento na última sílaba, não é isso? Quando eles estiverem na última sílaba. No caso da palavra ideia, que nós vimos que a separação é assim, ideia, porque aqui nós temos vogal e aqui também, está lembrado? Então esse I vira aqui a semivogal e fica junto da primeira vogal e forma o ditongo. Tá bom, não deixou de formar o ditongo de som aberto, só que esse ditongo de som aberto agora não está na última sílaba, certo? O que nós temos é um ditongo na sílaba tônica, só que aí a gente diz que é uma paroxítona que termina em A. Assim como a cebola, ideia não recebe mais acento. Certo? Ótimo, então não tem mais acento ideia por causa disso, porque é uma paroxítona terminada em A. Rubrica, qual é a sílaba tônica da rubrica? É o bri, né, gente? O rubrica, lá, paroxítona terminada em A, não leva acento. Muitas pessoas pronunciam rúbrica, mas essa pronúncia é equivocada. O certo é rubrica. Rabanete, paroxítona terminada em E. Veja lá. Não leva acento. Não é cocô, viu, gente? Agora é coco. O coco, tá lá. Paroxítona terminada em O. Não leva acento. Item, o item. Olha, achei o I sozinho na sílaba tônica. Mas eu olho para trás, não existe outra vogal. Então não é caso de hiato, certo? Porque eu tenho que achar uma vogal antes. O que a gente tem aqui é uma paroxítona que termina em EM. Não leva acento. Ok? Itens, mesma coisa. Não é caso de hiato, porque a gente olha para trás, não existe outra vogal. O que nós temos aqui é uma paroxítona, que terminada em ENS, que é o EM seguido de S, não tem acento. Ok? Pronto. Essas palavrinhas resumem a regra para você gravá-las como paradigma para outras palavras, como modelo mesmo. Hífen, vai lá. O hífen, olha aqui, paroxítona terminada em N, é acentuada, certo? É. Agora, quando você diz o hífens, você tem uma paroxítona que termina em ENS. Opa! Então aí você não pode mais acentuar. Observe que hífens é igual a itens. Então, de fato, não leva acento. Pólen, paroxítona, como hífen, que termina em N, leva acento. Agora, pólens, olha lá, é paroxítona, que termina em ENS, como hífens, como itens. Então, não tem acento. Você não pode ter essa dúvida mais. Ah, por que hífen tem acento e hífens não tem? Ó, colocou uma palavra no plural, no feminino, como a gente viu, juízes, juíza, você tem que avaliar tudo de novo, tá? Não é porque uma tem acento que a outra vai ter. Vai lá. Júri. O júri, paroxítona terminada em I, não faz parte aí do nosso mnemônico, da nossa colinha, certo? A nossa colinha é essa aqui. É o papé pó, AM. Tem de gravar assim.
Não grava em an para não dar confusão. Tem que ser o EM e o AM, tá bom? Biquíni, o biquíni, paroxítona terminada em I, leva acento. Veja que biquíni, então, é igual a Júri, não é? Órfão, veja, o órfão, paroxítona que termina em ditongo. Paroxítona que termina em ditongo é acentuada, tá? Órfã, paroxítona que termina em an, leva acento. Não é AM, esse AM é plural de verbo apenas. Por isso que eu falo para não gravar papel em an, porque o som confunde, certo? Esse aqui tem assim como imã, também tem, ó, paroxítona terminada em an. Com o tio, tem acento normalmente. Íon, olha, achei um I sozinho na sílaba tônica, mas eu olho para trás, não tem nada. Então, não é o caso de ato. O que a gente tem aqui, é o verbo no plural. Íon, então não leva acento, tá? Frequência, olha lá, nós temos aqui uma paroxítona que termina em ditongo, portanto, é acentuada, certo? Paroxítona que termina em ditongo é acentuada. Do mesmo jeito que o órfão foi acentuado, frequência também foi, certo? Bíceps, olha lá, bíceps, paroxítona terminada em PS, leva acento, tá certo? Pronto, agora veja aí se você errou alguma delas e pense a respeito. Não se esqueça que você pode gravar assim: todas as paroxítonas devem ser acentuadas, com exceção daquelas que têm essas terminações, né? Todas elas, na verdade, seguidas ou não de S, né? Lembrando que o AM é plural de verbos, também não leva acento quando o verbo está no plural, né? Com o novo acordo ortográfico, certo? Também não são acentuadas as paroxítonas com ditongo de som aberto, certo? É o que acontece com ideia, como a gente viu que foi para a regra geral, ideia, paroxítona terminada em A, e heróico, heróico, paroxítona terminada em O, certo? Essas daí não vão mais ter acento mesmo. E quando a palavra for paroxítona e terminar no encontro vocálico, já sabe que é paroxítona terminada em ditongo. Por isso leva um acento. É o caso de mágoa, série, história e pátio. Fechado, disso vocês estão proibidos, né? Está proibido de esquecer. Proparoxítonas, vamos lá. Todas são acentuadas? Todas, então é fácil. O matemática, veja, não é a primeira sílaba, não é a segunda, é a terceira de trás para frente ou a chamada antepenúltima sílaba. Acentua. Alcoólatra, essa palavrinha está aqui para eu dar uma dica. Tem os dois Os, você tem de pronunciar os dois Os para reconhecer a sílaba tônica. Não é alcoólatra, é alcoólatra. Olha lá. Olha na tela, não é a última sílaba, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba. Então, o acento não vai aqui como muita gente pensa, não. No có, vai no ó, ok? Essa próxima palavra a gente fala ínterim. Portanto, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba que é a forte. É uma proparoxítona, tá? Porque muita gente diz inteirinho, aí vai ficar inteirinho errado, né, mineiro? A próxima é a palavra pudico. Eu sou uma pessoa pudica e não púdica ou púdico. Então, nós temos aí uma paroxítona que termina, não é acentuada, certo? Ela não é acentuada. A palavra ibero, como é que a gente pronuncia? Ibero, não é íbero.
Então, a gente tem uma paroxítona terminada em O, não é acentuada. Observe o som, misantropo, paroxítona terminada em O, não é acentuada, certo? Misantropo, aquele que não gosta de viver em sociedade. Efebo, paroxítona que termina em O. Efebo é rapaz, não é éfebo. Aziago, paroxítona terminada em O, não é azíago, não é aquilo que traz más influências, vamos dizer assim, é uma coisa negativa. A sexta-feira 13 é uma sexta-feira aziaga, que traz azar, né? Filantropo, paroxítona terminada em O, não é filântropo, certo? Então essas palavrinhas estão aí porque são palavras que, em geral, as pessoas pronunciam de maneira errada e aí acabam acentuando de maneira errada. Então não são proparoxítonas. De pudico para frente, nós só temos paroxítonas, não é? Portanto, terminadas em O não levarão acento. Tá certo? Muito bem. Então, no próximo encontro, a gente continua falando em acentuação gráfica, ok? Até lá.